Olá, amigos. Para quem não me conhece, o meu nome é Walter Marcos Knesel Birkner, eu sou sociólogo e estou aqui novamente para falar sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina através deste canal do YouTube chamado SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank, cujo objetivo é precisamente falar sobre a trajetória do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e daquilo que acontece no seu momento atual, que é resultado de uma trajetória histórica, assim como também de arriscar determinados prognósticos, eventualmente, sobre o futuro da nossa condição de desenvolvimento catarinense. Pois bem, no vídeo anterior, eu prenunciava um assunto que seria o assunto subsequente, fazendo uma correlação entre dois fenômenos, que também são dois conceitos nas ciências sociais muito importantes, entre capital humano e capital social, sugerindo que o tema seguinte seria o capital social. No entanto, eu resolvi inverter a ordem e ao longo do enredo que pretendo apresentar aqui a vocês, ao final, a explicação disso ficará clara. Pois bem, então, dias atrás, ouvindo a parte nacional do jornalismo da CBN, a âncora fazia uma pergunta, lançava uma pergunta no ar, e o jornalista tentava responder em vão, e a pergunta é: o que acontece com Santa Catarina, cujas cidades, algumas delas têm os metros quadrados mais caros do Brasil? Então, as explicações, de maneira geral, foram lacônicas, assim como insuficientes também numa matéria do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, dias depois, que tratava do mesmo assunto e lançava a mesma pergunta no ar. O que acontece com Santa Catarina, cujas cidades, algumas delas têm os metros quadrados mais caros do Brasil e outras continuam valorizando, estando entre as mais valorizadas do país? E as respostas foram do tipo: é porque um certo atleta do mundo dos esportes comprou um apartamento lá, tem um apartamento em Balneário Camboriú, o outro também, e um terceiro também. Aí alguém diz: bom, também a facilidade de acesso. Bom, quem diz isso não sabe o que é uma sexta-feira, às 5 horas da tarde até às 8 da noite, transitando pela 101 do trecho desde de Barra Velha até Balneário Camboriú. Então, aí alguém do ramo imobiliário diz: não, é porque o Estado está desenvolvendo. Essas explicações, na verdade, são pseudo-explicações, porque elas não dizem nada além do óbvio ou do redundante. Então, de toda maneira, acabei me dando conta de que não é exatamente a tarefa dos jornalistas, embora possa ser, até certo ponto deve ser, o de ter explicações mais consistentes sobre essa pergunta. No final das contas, isso revela um certo desconhecimento do Brasil sobre si mesmo, principalmente do jornalismo do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Então, me dei conta, no final das contas, de que boa parte dessas considerações, boa parte das respostas que podem ser atribuídas a essa pergunta são tarefa do sociólogo e dos cientistas sociais em geral. Mas, até certo ponto, o jornalismo tem a incumbência de, sim, responder com alguma intensidade, com uma capacidade informativa, e a fonte que permitiria ao jornalismo do eixo Rio-São Paulo-Brasília uma resposta menos epidêmica, menos redundante sobre o que acontece em Santa Catarina, que
eleva o preço do metro quadrado das suas cidades? Essa resposta pode ser encontrada sem dificuldades nos índices. Então vamos lá. Se o jornalista precisa realmente responder a essa pergunta que ele lança no ar, de por que o metro quadrado de cidades catarinenses está tão valorizado, basta olhar para os índices. Índice de desemprego, que atualmente é de 3,5%. Isso é considerado índice de pleno emprego. Índice de segurança pública. Índice de resolução de crimes. A polícia do estado de Santa Catarina tem um índice de resolução de crimes que é proporcionalmente inverso à média brasileira. Enquanto nós temos aproximadamente, eu não sei atualmente os dados, mas o dado que eu tenho em mente é de alguns anos atrás, nós tínhamos praticamente, a cada 10 casos, 9 eram resolvidos. Até pouco tempo atrás, não sei, confesso, como esse índice se apresenta atualmente, até porque a segurança pública é um assunto muito importante e ele se torna tão mais importante quando um estado recebe o fluxo migratório que Santa Catarina tem recebido nos últimos anos, e o IBGE constata isso. Então, apesar disso, o índice de resolução de crimes, há poucos anos atrás, era de 9 em cada 10. E no Brasil é praticamente o inverso disso. Então, para além disso, nós temos um menor índice de desigualdade social do Brasil. Isso não é pouca coisa. E pessoas sabem disso, assim como sabem também que Santa Catarina é um estado competitivo. O ranking de competitividade da CLP, o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, uma agência de São Paulo, coloca o estado de Santa Catarina em segundo lugar no ranking nacional de competitividade, perdendo apenas para o estado de São Paulo. Índice de eficiência da máquina pública também é um índice apresentado pelo Centro de Liderança Pública, que coloca Santa Catarina em primeiro lugar. A nossa educação, de maneira geral, nós temos cidades em Santa Catarina que têm 0% de analfabetismo. Pega, por exemplo, no oeste de Santa Catarina, tem algumas cidades assim. Uma cidade do oeste que me lembro agora é a cidade de Mondaí, que é uma cidade de aproximadamente 15 mil habitantes, que há muito tempo tem 0 de analfabetismo. Não existe uma pessoa analfabeta naquele município. E outros municípios também têm essa condição em Santa Catarina. Embora não seja uma exclusividade de Santa Catarina, mas Santa Catarina tem um alto número de municípios com índice de analfabetismo ou 0 ou praticamente 0. Isso inclui, inclusive, cidades médias e grandes. Aí a gente pega, por exemplo, a economia da tecnologia da informação, onde Santa Catarina também se destaca nacionalmente, assim como um número de startups que são bem-sucedidas e que chamam a atenção pela capacidade de, principalmente na área da tecnologia da informação, de produzir programas e assessorar grandes empresas pelo Brasil afora. A participação expressiva da indústria na composição do PIB de Santa Catarina e também a qualidade dos produtos, que é conhecida nacional e internacionalmente. Ora, as pessoas sabem disso, assim como sabem as pessoas que vêm para Santa Catarina de outros lugares, que as nossas cidades têm uma característica interessante. Comparada com o Brasil afora, brasileiros todos somos e conhecemos o nosso Brasil aqui e ali, eu conheço bem o Brasil, as nossas cidades são mais limpas, e as pessoas que vêm para cá também percebem isso. Ora, para além disso, é possível, ao largo de tudo isso,
A composição desses índices permite, porque é um retrato matemático, estatístico da realidade, nos permite falar, inclusive, do jeito catarinense, que em todo estado existe uma personificação, um caráter. O nosso jeito catarinense de ser inclusive, essa é uma expressão da Acaerte, que eu achei muito feliz, que o governo do estado, não é o governo do estado, não, a própria Acaerte usa nos seus meios de comunicação. A Acaerte é a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, que tem uma publicidade que fala do jeito catarinense de ser, e a propaganda é muito bem constituída, os enredos são muito bons e enfatizam essa qualidade do jeito catarinense de ser, que é o jeito da nossa gente, e isso é muito importante, e as pessoas percebem isso, inclusive as pessoas de fora percebem com alguma frequência, melhor do que nós mesmos nos percebemos. Pois bem, e aí a gente pode ir para outros índices, inclusive aquele que mostra que Santa Catarina tem a terceira disputa ali com o promissor estado do Mato Grosso, e tendo os dois estados superado o Rio de Janeiro em renda per capita. Hoje a renda per capita do estado de Santa Catarina é a terceira ou a quarta, fica disputando ali com o Mato Grosso, e não importa que o Mato Grosso vá à frente. O que importa é o seguinte, é que, para além disso tudo, ainda poderíamos falar da inovação. Recentissimamente, Santa Catarina teve 12 projetos selecionados para um concurso nacional de inovação, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, aqui através da Fiesc, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Esses projetos, 12 projetos foram inscritos, ou 12 selecionados, e é o segundo maior número de projetos apresentados. O terceiro é do Paraná, com 9 projetos, e o primeiro, São Paulo, não me lembro a quantidade de projetos, mas percebam que são exemplos emblemáticos que demonstram a capacidade de Santa Catarina de se apresentar no cenário nacional. Então, aqui, eu mencionei provavelmente mais de uma dúzia de índices que os jornalistas poderiam muito bem ter em mãos para conseguirem responder de maneira menos superficial a uma pergunta que o próprio jornalismo lança ao ar. E esses índices colocam Santa Catarina sempre no pódio. Agora, é possível se perguntar o porquê desses índices. E aí nós vamos ao nosso tema, que é o capital humano. Então nós chegamos à resposta sociológica, por assim dizer, para não dizer antropológica ou politológica, que é o índice de capital humano, até porque o capital humano também é um fator merecedor de um índice que, novamente, foi constituído pelo Centro de Liderança Pública. O elemento capital humano, inicialmente, ele compõe o índice de competitividade, que coloca Santa Catarina em segundo lugar, atrás de São Paulo, mas o CLP também destaca o conceito de capital humano, cria um índice separado, e ali nesse índice Santa Catarina aparece em primeiro lugar no ranking. Então, o que é preciso dizer para finalizar aqui e prenunciar que sobre este tema nós falaremos também no próximo vídeo, é o fato de que o capital humano é um fator elementar para compreender por que o metro quadrado de cidades de Santa Catarina estão entre os mais altos, mais valorizados do país, enquanto que também outras cidades que, por exemplo, ainda não aparecem no top 10, estão se aproximando desse top 10 aí, porque continuam valorizando significativamente seus metros quadrados,
E a explicação inicial está nos índices, isso é o que o bom jornalismo precisa saber. Para além disso, compete a nós, cientistas sociais, de maneira geral, ir atrás de outras perguntas. Ao final das contas, é preciso lançar a pergunta seguinte: o que compõe esses índices que explicam a valorização do metro quadrado de cidades de Santa Catarina? É o capital humano, que é um composto que todos nós sabemos, mas é possível resumir aqui como um composto entre competências e habilidades que resultam em produtividade, competitividade, inovação e empreendedorismo, que são marcas do Estado de Santa Catarina, que respondem a essa pergunta feita pelos jornalistas. E a gente se vê semana que vem continuando a falar sobre o capital humano, para depois lançarmos uma pergunta consequente. Até lá, um abraço.